Galera, as declarações if elas fazem parte de uma das estruturas mais importantes no mundo da programação. Não existe praticamente programação sem declarações if, sem um controle de fluxo. Então fique aqui e me acompanhe nas diferentes formas de uso das declarações if usando a linguagem de programação Python. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Aprenda IT. Meu nome é Sandro e no vídeo de hoje mostrarei 4 formas diferentes de como usar o if na construção de estruturas lógicas em Python. E por favor, não se esqueça de se inscrever no canal. Assim você poderá ficar por dentro de tudo que trarei aqui sobre a área de TI e que com certeza vai agregar muito no seu conhecimento, tá bom? Indo então ao que interessa. A primeira forma é aquela mais clássica e simples. Precisamos apenas escrever o if, espaço e a condição lógica que queremos avaliar. No caso em que a condição seja verdadeira, o Python ele executará o bloco de código logo abaixo os dois pontos. No caso em que a condição for falsa, o Python executará o bloco de código logo após o else, que é a parte do código que é executada quando o if avalia a condição e ela é falsa. Então, começando aqui o nosso exemplo, nós criaremos aqui uma variável, né? Uma segunda variável. E a nossa condição, começaremos com if, espaço, no caso em que A for maior que B, então vamos printar aqui na nossa tela que A maior que B. E no caso em que não for maior que B, ou seja, a condição aqui avaliada for falsa, vamos printar na tela A menor que B, ok? E simples assim. Executamos o nosso código. Então temos aqui A maior que B. A segunda forma é adicionando o elif ao bloco if e no final o else. O elif é usado para verificar múltiplas condições. No caso em que a condição verificada anteriormente for falsa, o Python ele verifica a condição presente no elif como se fosse um outro bloco if, na verdade. E no caso em que novamente for falsa essa condição, ele verifica a próxima condição caso haja uma. Caso não, ele executa o bloco de código que está no else. Então, continuando aqui no mesmo nosso exemplo, iremos adicionar simplesmente aqui o elif e criamos uma nova condição, seja ela qual for. Podemos aqui colocar, por exemplo, que agora queremos que se B for maior que A, printa na tela B maior que A. E depois nós temos aqui embaixo, deixamos aqui embaixo o else, que é para em caso em que a primeira condição, quando for avaliada, for falsa, ele salta logo para o elif, e caso o elif for falso também, for avaliada a condição e for falsa, ele vem para aqui para o else e executa esse bloco de código aqui. Então vamos testar aqui rápido aqui esse nosso fragmento do código. Por enquanto nós temos que A maior que B, porque A é maior que B, 10 é maior que 5. Então vamos tentar aqui trocar os dados para que nós possamos cair nessa parte do código, ok? Então colocando que B é igual a 50, teremos que B maior que A, ou seja, ele executou esta primeira parte aqui, verificou que isto aqui é falso, então veio para essa segunda parte, que é o elif, verificou verdadeira, então caiu aqui. Então, vamos agora testar um caso em que ambas as variáveis são iguais. Ou seja, será falso aqui e simplesmente restará esta parte aqui, que é o else, que é quando todas as outras condições anteriormente avaliadas deram falso.
Então, colocando, por exemplo, b igual a 10, até podemos aqui editar o que ele mostra na tela, a igual a b. Então, temos aqui embaixo a igual a b. Uma declaração if, ela pode conter uma outra declaração if dentro de si. Esse tipo de estruturas tem o nome de if aninhado ou em inglês nested if. O interpretador do Python, ele avalia o primeiro if. Caso a condição for verdadeira, ele segue e avalia o bloco de código dentro do primeiro if, que no caso é também uma outra estrutura que avaliará uma outra condição. Então, partindo aqui do mesmo exemplo que nós temos, teremos algo assim. If. Se A for igual a B, e aqui no caso, colocaremos novamente uma construção if, né? Um if, por isso tem o nome de if aninhado. Ok, então nós temos aqui, se A for igual a B, ele entra dentro do bloco do primeiro, avalia o primeiro if, que é verdadeiro, porque A é igual a B, A é igual a 10, B é igual a 10, no caso aqui, verdadeiro. Ele avalia a segunda parte, que é esta condição aqui que nós temos, que se A for diferente de 4, esse símbolo que temos aqui é diferença, em Python. Nas outras linguagens de programação eles têm outras formas aqui de colocar sinal diferente, mas no Python é assim que nós colocamos. E ele executa o código aqui, printa na tela nested if. Ou seja, nós avaliamos a primeira condição, avaliaremos a segunda condição e somente quando ambas as condições forem verdadeiras é que poderemos acessar, o Python poderá acessar essa parte aqui do código. Então, testando aqui no nosso exemplo, ok, nós temos aqui nested if. Este A igual a B do exemplo anterior, então não se preocupem. Então temos aqui nested if, tal como o nosso código apresenta. A quarta e última forma é um dos métodos, digamos assim, mais utilizados por alguns desenvolvedores Python para definir valores para variáveis. Ou seja, esses valores são definidos baseando-se em certas condições. Indo então aqui para o nosso exemplo, nós teremos aqui, vamos supor que vamos criar aqui uma variável com nome idade, e ela será igual a 20. E vamos criar outra variável com nome s, e ela terá uma string como valor de menor de idade, caso a variável idade for menor que 18, e terá string maior idade caso a variável for maior que 18, desculpa, nesse caso. Então, para implementar isso aqui, nós podemos implementar isso numa linha muito simples. Isso é uma das facilidades que o Python nos oferece. Então, indo aqui, menor de idade. Então, o que temos aqui é menor de idade será o valor desta variável, caso se a variável idade for menor que 18. E caso contrário, que é esse aqui, que nós vimos nos exemplos anteriores, é o se ele executa, né, toda a condição contrária à condição do if, que é esta que nós temos aqui. Então, se a idade for maior que 18, que é o contrário disto, a variável s terá o valor maior de idade. Então, vamos aqui testar o nosso código. Print s.
Então nós vemos qual o valor de S. Então, temos aqui maior de idade. Ou seja, ele executou esta parte do código como esperávamos, porque esta condição é falsa, tendo em conta que idade é igual a 20. Se colocarmos idade igual a 10, teremos menor de idade. Então vamos testar aqui. E temos aqui menor de idade. Simples e prático. Pessoal, esse foi o vídeo mostrando algumas formas de utilização da estrutura if. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Se vocês gostaram, por favor, deixe o seu like, que isso me ajuda muito no canal. Se inscreva também e fique por dentro de tudo que eu vou trazer aqui no canal só para vocês. Fiquem bem e tchau.